TV Ana Matra está no Ministério da Justiça e nós vamos falar com o secretário da Reforma do Judiciário, Marivaldo Pereira. Mestre em Direito Processual do Civil pela USP, ele está aqui na Secretaria desde 2005. Secretário, muito obrigado pela entrevista para o nosso programa. Eu é que agradeço. Primeiramente, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço dos 2 pactos republicanos, que foram subscritos pelos 3 poderes, e a sua contribuição para a celeridade do Poder Judiciário. Olha, os 2 pactos foram iniciativas inéditas, digamos assim. Os 2 pactos nasceram a partir de 2003, no processo político no qual o Poder Executivo chamou para si a responsabilidade por desenvolver uma política de reformulação do sistema de justiça, uma política de modernização e ampliação do acesso ao sistema de justiça. Essa política tem início com a criação da Secretaria de Reforma do Judiciário e também com a realização do primeiro pacto de Estado em favor de um judiciário mais rápido e republicano. Esse pacto foi um conjunto de medidas, um conjunto de princípios e diretrizes pactuado entre os representantes dos 3 poderes e que continha ali um conjunto de projetos destinados ao aperfeiçoamento do Poder Judiciário. No primeiro pacto nós foi um sucesso absoluto. Tivemos a aprovação de mais de 20 projetos de lei de reforma, tanto da legislação processual civil, penal e também da trabalhista. Ao todo, mais de 20 projetos foram aprovados. Em razão desse grande sucesso, nós tivemos em 2009 o lançamento do segundo pacto. Nesse segundo pacto, nós já temos mais de 16 projetos aprovados. Ao todo, aí nós temos mais de 36 projetos de reforma da legislação processual que foram aprovados graças a essa parceria entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E, felizmente, hoje nós avançamos bastante, temos uma legislação processual civil muito mais avançada do que aquela que nós encontramos em 2003 e temos também uma legislação processual penal muito mais avançada do que aquela que nós encontramos em 2003 e estamos avançando para o aperfeiçoamento da legislação processual trabalhista, que eu acho que ainda é um campo onde temos muito a avançar, sobretudo no que se refere à melhoria do processo de execução trabalhista, que é um tema que nós temos focado muito na discussão do segundo pacto. Falando um pouco da questão da execução e também da ampliação da competência, que são 2 assuntos que estão nos projetos do pacto. Qual a sua opinião sobre esses assuntos? Olha, a execução trabalhista no âmbito da justiça, trabalhista, hoje ela está numa situação, digamos, inédita, porque a gente sempre teve o processo trabalhista como referência, para as demais áreas, sempre esteve à frente, sempre foi à vanguarda, sempre foi um processo mais rápido, mais dinâmico do que os demais. Com a reforma da legislação processual civil, o processo de execução na área civil ficou mais rápido, mais eficiente, um pouco mais moderno do que o atualmente existente para a legislação trabalhista. E por isso nós estamos trabalhando para reformular e fazer com que o processo na execução trabalhista também ganhe a mesma dinâmica já conquistada, isso no contexto ainda do primeiro pacto, para a execução processual civil. Nesse contexto, ao lado da reformulação do processo de execução, tem também a discussão sobre ampliação de competência, que é um debate que vem sendo travado no sentido de otimizar a estrutura já existente, a expertise existente na Justiça do Trabalho e assim conferir maior celeridade à discussão das demandas, evitar decisões contraditórias e aproveitar a experiência dos magistrados nas suas respectivas áreas de atuação. Então essa é uma discussão muito importante no contexto do segundo pacto e acho que para o final deste ano ainda é possível obter algum avanço na discussão desses 2 temas. Falando um pouco do judiciário como um todo, o que o senhor acredita que pode ser feito para que questões pequenas, diminutas, cheguem à apreciação das cortes, em especial as cortes superiores? Em relação nós temos um problema no judiciário, e aí isso ficou muito evidente na divulgação do último Justiça em Números, que é um estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que nós temos um problema do aumento da litigiosidade. Com todo o esforço que foi feito, desde a criação do CNJ, para aumentar a produtividade dos juízes, nós aumentamos a produtividade, porém, nós temos um aumento do estoque no sistema de justiça, que é resultado do excesso de litigiosidade, sobretudo nos tribunais superiores, que hoje ainda acabam recebendo essas causas de pequena repercussão e que não deveriam seguir aos tribunais superiores, mas que acabam chegando até eles. Eu acho que uma linha que a gente adotou desde o primeiro pacto e deve continuar aprimorando para aperfeiçoar isso,
é o fortalecimento das decisões dos juízes de primeira instância. É muito importante que essa decisão do juiz de primeira instância não seja uma decisão que, é uma decisão preliminar que vai sofrer ainda 2, 3 recursos. Não, tem que ser uma decisão que tem que ter mais força, tem que ser fortalecida a decisão do juiz de primeira instância. Agora, um outro ponto que eu acho extremamente importante e que nós temos discutido bastante, inclusive com a ANAMATRA, caminhos para implementar e para aperfeiçoar esses mecanismos, é a prevenção de conflitos. Eu acho que tem muitos conflitos que chegam ao Poder Judiciário, nos quais o Estado ou está diretamente envolvido ou indiretamente. E eu acho que nós deveríamos identificar essas ações que têm essa influência direta ou indireta do Estado e discutir o que nós poderíamos fazer em termos de aperfeiçoamento e modernização do procedimento administrativo da administração pública para evitar a proliferação dessas demandas. Eu creio que com isso nós daremos uma contribuição extremamente importante para a redução dessas demandas de pequena monta, não só para os tribunais superiores, mas também para todo o judiciário, resgatando aí os juizados especiais que hoje estão abarrotados com causas de pequeno valor, mas muitas vezes repetitivas, e aí fortalecendo a ampliação do acesso por meio dessas medidas. Dentro desse mesmo sentido, qual a opinião do senhor sobre a súmula vinculante? Você acredita que ela engessa a jurisprudência? Olha, eu acho que a súmula vinculante é um dos principais mecanismos trazidos pela emenda constitucional número 45 para contribuir para a redução do número de ações perante o Poder Judiciário. Ora, é inconcebível que após reiteradas decisões dos tribunais, a administração pública ou mesmo empresas, enfim, que se continuem atuando de forma contrária àquilo que já foi decidido pelos tribunais, aquela decisão que já está pacificada nos tribunais. Então é um mecanismo que confere maior efetividade às decisões dos tribunais e impede a proliferação de ações. Então eu acho que é um mecanismo extremamente importante e, obviamente, a súmula, o único cuidado que se deve ter é que a construção das súmulas deve decorrer de decisões reiteradas dos tribunais no mesmo sentido. E acho que esse é o único cuidado que deve ser tomado. Decorrendo disso, eu acho que é um instrumento perfeito, é um instrumento bastante avançado que nós conquistamos a partir da aprovação da emenda constitucional número 45, a chamada reforma do Judiciário. Estatisticamente, a gente sabe que o Estado é um dos grandes demandantes do Poder Judiciário e contribui, sobremaneira para essa morosidade. O que o senhor acredita que pode ser feito para mudar esse quadro? Olha, eu acho que já tem alguns mecanismos que o Estado tem adotado para reduzir isso, como é o caso das câmaras de conciliação que a AGU tem promovido bastante, que tem obtido uma série de êxitos, uma série de conquistas, mas acho que, como mencionei anteriormente, eu acho que falta um investimento maior na prevenção dos conflitos, identificar quais são aquelas causas resultantes da atuação direta ou indireta do Estado e ajustar o procedimento da administração para evitar a proliferação dessas ações. Eu acho que esse é um ponto central da continuidade do processo de reforma do Judiciário e certamente nós daremos continuidade a isso nos próximos anos. A Secretaria acompanha também a reforma do Código do Processo Civil. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre esse texto que está sendo discutido agora no Senado, que vai ser, após o relatório, vai ser submetido ao plenário. Nós acompanhamos o Código, inclusive entregamos algumas semanas atrás o posicionamento do Ministério da Justiça sobre o texto. Obviamente um posicionamento preliminar, porque todo mundo sabe que a discussão de um código demanda um tempo maior de reflexão. Certamente o próprio Congresso Nacional fará uma série de sugestões que vão demandar um debate um pouco mais aprofundado sobre cada um dos temas, mas nós já apresentamos o posicionamento do Ministério da Justiça e a Secretaria coordenou, inclusive, a organização e uniformização do posicionamento do governo em relação aos diversos pontos do Código. Isso já foi encaminhado ao relator. Eu acho que a medida é bastante positiva, acho que tendo um contexto para a aprovação de um novo Código, isso é muito positivo. A nossa única preocupação é que a aprovação de codificações geralmente tende a demorar muito. E isso pode fazer com que a gente aprove e empreenda um grande esforço para a aprovação de um diploma que, quando for aprovado, já não vai estar em sintonia com a dinâmica da sociedade naquele momento. De qualquer forma, há uma vontade muito grande no Congresso de aprovar e a gente acredita que isso pode fazer com que a tramitação seja séria e a gente não enfrente esse problema de aprovar um diploma já desatualizado. Eu acho que tem grande chance de ser aprovado rapidamente e isso vai ser muito positivo para a sociedade. Falando ainda do Congresso, a gente tem a PEC 358, que é a segunda etapa da reforma, que está lá desde 2002. O texto aprovado pela Comissão Especial, ele atende as expectativas da Secretaria da Reforma?
Olha, tem alguns pontos poucos pontos, digamos assim, o governo discorda de alguns pontos que tem na PEC, mas nada que atrapalhe a sua aprovação. O texto é bastante positivo, é a continuação, né, da primeira fase da reforma, que foi com a emenda constitucional número 45, e a gente espera aprová-la o quanto antes no Congresso Nacional. Creio que a partir do ano que vem deve ter um contexto mais favorável à sua aprovação. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para os juízes do trabalho? Eu gostaria, primeiro, de parabenizar os juízes do trabalho pelo excelente resultado apresentado pela Justiça do Trabalho no último Justiça em Números, que foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, e parabenizar porque são os juízes do trabalho que constroem toda essa credibilidade que a Justiça do Trabalho goza perante a sociedade. É uma justiça vanguardista, é uma justiça na qual a população confia. Se você perguntar para qualquer cidadão, ele certamente tem ótimas referências sobre a Justiça do Trabalho, e gostaria muito de poder contar com todo esse empenho, essa atuação de vocês para receber propostas, para que contribuam, para que possamos construir propostas de aperfeiçoamento para tornar a Justiça do Trabalho ainda mais dinâmica, ainda mais vanguardista em nosso país. Secretário, muito obrigado pela entrevista para o nosso programa. Eu é que agradeço a ANAMATRE, e a Secretaria fica à disposição da Associação para o desenvolvimento, para a continuidade das parcerias que sempre desenvolvemos em conjunto. A TV Anamata também quer contar com a sua participação. Envie sua sugestão para o nosso e-mail tv@anamata.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.